Seja bem-vindo ao meu novo programa Anaflix, onde você vai aprender a se planejar financeiramente e aumentar o seu patrimônio. Eu sou Ana Bres e vou estar aqui junto com vocês nessa missão. E hoje nós vamos falar sobre um tema: como investir se não sobra muito. É uma coisa que eu sempre ouço porque, para falar a verdade, uma estatística aqui muito clara é que 99% dos brasileiros não têm hoje um investimento ou uma capacidade ou encontram realmente uma solução para começarem a investir, a fazer sobrar dinheiro. É aquele famoso correr atrás do rabo, né? Que é a corrida dos ratos, também muito famosa, a gente ouve falar. E a pessoa fica, gente, dá para começar a investir com pouco? Como fazer para investir se não sobra muito? Com quanto que dá para começar? São essas dúvidas que eu vou tirar a partir de agora para vocês. E vamos lá, primeiro eu vou responder o seguinte: por que é importante começar a investir mesmo com pouco que sobra? Tem muita gente que pensa, tipo, deixa eu me planejar financeiramente, deixa a coisa melhorar, deixa eu ter um pouco mais para começar a investir. As pessoas esquecem de uma coisa muito importante, a mais importante de quem entende de investimentos, de quem entende de dinheiro. Você pode imaginar aí qualquer pessoa bem-sucedida perto de você, que tem uma vida tranquila, que pensa naquela referência, que você fala, putz, fulano, eu acho que ele sabe administrar dinheiro. Essa pessoa provavelmente conhece o efeito dos juros compostos. Tem gente que pensa que quando você começa a investir, o mais importante é você ter uma bolada. Recebi um FGTS, recebi um 13º, recebi uma herança, vendi um imóvel, vendi um carro. E esse dinheiro é o que eu vou começar a investir. Parece que esse montante maior importa muito, o que não é uma verdade. A vida inteira eu fazendo reunião, né? Todas as reuniões que eu fiz, muitas vezes com a galera estudante que está começando, eu provava para eles com a planilha que é muito mais importante a sua disciplina com um valor que parece que não é muito, 100, 200, 300, 500, imagina o número que você tiver aí que for compatível com a sua realidade financeira. É muito mais importante essa disciplina do que o montante inicial e você não fazer mais nada. Esse valor mensal é o que mais importa muito mais do que um montante grande. E isso aí já vai definir, contornar essa objeção que talvez você tenha na sua cabeça de que investir com pouco não adianta, ou então é melhor eu esperar ter um pouco mais. Isso não existe. O efeito dos juros compostos é a força mais poderosa do universo, definida por Einstein. E aí eu vou dar um exemplo rapidíssimo aqui, se você não entende o que são juros compostos. Imagina que é o seguinte: você colocou R$10. R$10 rendeu 10%, tá? É uma conta hipotética, não tô falando se 10% é possível ou não. R$10 rendeu 10%, você tirou R$10 do seu bolso, ok? Rendeu 10%, agora você tem R$11. Os juros compostos, ele faz com que o seu dinheiro ele não renda apenas do que saiu do seu bolso. Então você amanhã não vai ganhar 10% dos R$10, você vai ganhar dos 11. E aí se você ganhou mais R$1, você tem 12, 2 foram de rendimento, você não vai ganhar só sobre os 10 que saíram do seu bolso. Você vai ganhar sobre R$2 que você nem tinha. Então, os juros compostos é um rendimento do rendimento. E isso faz com que ao longo do tempo você tenha muito dinheiro, tá? É muito importante. Quando você olha ali aquela dívida do cartão de crédito, do cheque especial, e que você fala, meu Deus, eu atrasei tanto, era um valor pequeno e agora estão me cobrando tanto, e isso de repente cresce monstruosamente. Esse é o juro composto usado contra você. Mas imagina que você pode usar os juros compostos a seu favor. E aí você, ao invés de estar pagando isso como dívida, você está vendo o seu dinheiro crescer numa proporção semelhante. É claro que juros, né, o que o banco cobra sempre vai ser abusivo comparado a um rendimento que você consegue no investimento. Mas a força é a mesma. E quanto melhor a sua carteira de investimentos e quanto mais você diversificar, mais rendimento você vai ter, mais rápido o seu dinheiro vai crescer, com o efeito dos juros compostos. E mais importante é você começar. Então, tem o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala que se você tem o livro fala em dólar, né, porque o escritor, o T. Harv, ele é americano. E ele fala, se você tem $2 hoje, comece investindo 10% disso. Então, ele fala que não tem porquê. Se você tem 1, 2, o mais importante é você começar. Vamos lá, eu separei alguns temas aqui, eu vou indo ponto a ponto com eles. Esse de por que é importante começar a investir mesmo com pouco que sobra, acho que a gente já bateu. Vou seguir. Por que você não deve esperar sobrar mais para começar a investir? Sobrar mais, quem vai fazer sobrar é você. Inclusive, mais cedo eu fiz um stories daqueles que ficam 24 horas, então provavelmente você não vai conseguir ver isso aqui a tempo, mas eu fiz um stories falando, imagina que você tem aí a sua renda, seja a tua mesada, seja o seu salário normal, da forma que você vive. Eu sei que você precisa de dinheiro. Para ter teto, para ter roupa, para se alimentar, para poder se locomover, você precisa de dinheiro. Isso aí essa é uma dúvida que eu não tenho. Mas você
Imagina que, de repente, você precisa de algo assim que é primordial para você viver. Poderia dar um exemplo de remédio? Poderia, mas vou dar um exemplo mais simples. Você hoje conseguiria viver sem ter um plano de celular? Sem pagar, botar crédito no cartão no seu celular para você poder mandar mensagem, para você poder pedir socorro quando você sai sozinho? Eu acho que hoje em dia ter um telefone é questão de segurança. Esqueci meu celular em casa um tempo atrás, eu tava com um carro alugado para levar minha filha na casa da minha mãe, e aí quando eu percebi que eu tava sem o meu celular, eu falei pra pessoa que tá comigo, eu falei, olha, eu não vou te deixar pra ir lá e voltar sozinha, porque se acontece alguma coisa, eu não tenho como pedir socorro. Eu não tenho celular pra poder comunicar alguém, o carro enguiçou, me roubaram, né, tive um problema aqui, passei mal no meio do caminho, tô no hospital. Por que eu tô falando isso? Se as pessoas tiveram que adaptar a vida financeira delas a um plano de celular, a uma conta, ao cartão, etc., botar um cartão de crédito, né, um crédito para você fazer ligação no celular, por que você não faz a mesma coisa por amor próprio, buscando a sua dignidade, né? Eu vou pegar o meu dinheiro, a minha renda que eu tenho e agora acabou. Eu tenho essa despesa aqui, que não é despesa, eu tô usando uma despesa que você paga a si mesmo. Eu tenho esse valor aqui que eu pago a mim, haja o que houver. Assim como eu não posso ficar sem celular, assim como eu não posso ficar sem comida, assim como eu não posso andar descalço, vou precisar de dinheiro para comprar uma Havaiana se arrebentar, eu vivo com o restante desse dinheiro. É isso que as pessoas inteligentes fazem, ok? As pessoas inteligentes, elas com certeza pensam primeiro na vida delas, na vida financeira delas, na prioridade que elas dão pra dignidade, pro mínimo, gente. Quando eu falo de dignidade, as pessoas esquecem muito que dinheiro é o que paga o seu teto, é o que paga tudo, é o que paga o remédio, o exame. Não é luxo, não é vou investir pra torrar em iPhone. Se você quiser comprar iPhone, ótimo, eu adoro. Mas não é pra isso. Eu sei que hoje a minha filha estuda num bom lugar, eu sei que se ela ficar doente, precisar de um tratamento, que vai pagar é o dinheiro que eu tenho. Eu sei que se minha mãe tiver um problema sério de saúde, precisar de um especialista, ou ficar internada e eu quiser transferir ela para um hospital, porque, por exemplo, hoje, se minha mãe tivesse um problema muito sério, eu sei que ela não tem o sírio-libanês para atender. E se de repente eu quisesse muito que ela estivesse lá, é o dinheiro que eu tenho guardado. Eu tenho uma história para contar para vocês que tem a ver com isso. Uma cliente minha, eu lembro, o nome dela é Karen, eu lembro que o pai dela descobriu um câncer e ela, na época, muito abalada, começando a guardar. Quando eu mostrei todo o método, né, que eu uso, que eu tenho com os meus clientes, ela ficou encantada. Ela falou, Ana, como ninguém me falou disso antes, como que isso não é, assim, domínio público e tal. Eu lembro que ela ficou muito, muito, muito empolgada e eu muito feliz. E aí a gente fez umas 2 ou 3 reuniões quando ela separou o dinheiro ali mensal, porque a gente teve que organizar a vida financeira e tudo mais para ela conseguir ter um excedente, né, uma sobra financeira para começar a investir. Quando chegou essa hora, ela me mandou uma mensagem e falou, olha, meu pai foi internado, o plano de saúde dele não tá autorizando, não tá com problema, não sei o que tá acontecendo, eu sei que ele tá na UTI, é R$20 mil por dia, e ele no mínimo vai ter que ficar 4 dias lá, ele já tá 3. Então assim, gente, vocês têm noção? Se ela, uma veterinária, ganha muito bem, obrigada, não tinha organização, né? A gente começou ali a fazer todo um trabalho para ela ter. Quando ela ia dar o start inicial, ela teve que voltar atrás e se endividou. Pegou um empréstimo para poder pagar a saúde do pai. Se ela tivesse se organizado há mais tempo, se quando ela tivesse ganhado ali o primeiro salário dela, ela já tivesse separado um valor e feito uma reserva, ela pelo menos não teria se endividado, teria passado por essa situação mais tranquila, sem pagar juros, sem pegar empréstimo, sem se endividar mais, e quando isso tudo fosse resolvido, ela ainda continuaria guardando dinheiro. Ao invés de andar para frente, ela regrediu, sem ser uma pessoa no 0 a 0, ela se tornou endividada por conta de uma emergência. Eu tô falando isso para vocês entenderem que é importante investir mesmo com pouco e que se sobra pouco, se não sobra nada, você tem que fazer sobrar. Porque essa é uma questão assim da sua vida. Imagina que a comida que é o necessário. Se você não der prioridade para isso, nunca vai ser prioridade. Vou pro próximo ponto aqui. Porque tempo é mais importante que dinheiro na hora de investir. Isso aí é pra falar dos juros compostos, que eu já expliquei aqui pra vocês os juros compostos. O tempo, ele é o senhor dos juros compostos, tá? Então, quando a gente fala de tempo, ele é o que mais influencia. Quando eu mostro isso também na planilha, uma planilha que eu faço com os meus clientes, que eu apelidei essa planilha de planilha mágica, eu mostro que às vezes você... Vamos lá, definiu idade de aposentadoria. Vamos supor que, tô dando um exemplo hipotético, é claro, que um cliente meu decidiu 55 anos. E ele decidiu ali um valor X para ele guardar por mês. E a gente traçou uma meta ali de rendimento para ele, que a gente vai buscar aquele rendimento. É claro que nunca, jamais é promessa, porque o mercado muda todo dia. Mas a gente tem uma meta que a gente vai buscar ao longo dos anos para conseguir chegar ao resultado que ele precisa. Muitas vezes, por pouco a gente não chega onde ele quer. E aí eu dou a sugestão, aumenta o tempo ali para você ver.
Dependendo do valor, tô dando exemplos aqui, é claro que isso tem a ver com quanto a pessoa tá guardando, com quanto ela quer de renda, mas eu já vi em 3 anos dar 1 milhão a mais, 700 mil a mais. A pessoa continua guardando a mesma coisa e simplesmente o tempo, com efeito de juros compostos, fez esse dinheiro crescer assim a ponto de ser um carro de luxo, um apartamento, por você esperar um dinheiro ali que você já tem, que foi rendendo. Então assim, tempo é o que mais importa para os juros compostos. A explicação dos juros compostos eu já dei. Você imagina que quanto mais tempo seu dinheiro rende de um dinheiro que nem era seu, que já foi do rendimento, parece loucura, mas tá dando para entender, né? Você imagina que isso ao longo do tempo, quanto pode virar. Por isso que os grandes investidores, as pessoas que entendem de dinheiro, normalmente elas vivem uma vida muito modesta. Não sei se vocês já repararam, porque o Warren Buffett, por exemplo, vou pegar ele aqui de exemplo, e vários dos vídeos que vocês vão me ver, me assistir, eu vou estar falando dele. Ele, por exemplo, tem uma vida modesta. O cara é bilhões de dólares, mas muitos bilhões de dólares. Porque essa pessoa, ela entende que ao longo do tempo esse dinheiro vira tanto dinheiro que ela começa a entender. Quando ela olha uma nota, ela não olha aquela nota pelo que tá ali na mão dela. Ela olha essa nota pelo que essa nota vai ser se ele não gastar com bobagem. E aí vem uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte: eu não incentivo ninguém a ser pão duro. Existe uma crença limitante, né? Uma crença que trava as pessoas a investirem, que é a crença de que você, para investir, tem que ser pão duro. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu até acredito que você, entendendo o que você vai começar a entender aqui, você vai sim ser visto por muitas pessoas como alguém pão duro. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer, mas não que você vai se tornar para os seus próprios critérios. Porque eu sou uma pessoa que eu vivo uma vida tranquila, eu gosto de morar num lugar legal, eu gosto de comer bem, cada um tem a sua hierarquia de valor. Talvez eu ligue muito pra viajar, você não ligue tanto, mas ligue pra outras coisas que talvez eu não ligue tanto. Isso é hierarquia de valor. O que mais importa pra um, não necessariamente mais importa para outros. Mas o que acontece é que eu não te incentivo a ser pão duro, mas eu te incentivo a deixar o dinheiro sair só quando você realmente tem certeza que vale a pena que ele saia. Então esse comportamento que as pessoas normalmente têm, né, de ficar assim, tarifa do banco, deixa pra lá, preguiça de resolver. 10% do restaurante, que aí a gente poderia entrar numa outra pauta que não é hora agora. Você sem critério nenhum sai dando 10, 12% a mais sem nem lembrar como tá difícil conseguir isso de rendimento. É pra você pensar, analisar, você quer dar de bom grado, você acha que vale a pena, a pessoa merece, você tem toda uma questão por trás que você não abre mão, ok, mas que você saiba o dinheiro que tá saindo, que você decida, não que você deixe pra lá. Toda tarifa de conta, todo gastinho bobo, toda hora vai no mercado e gasta sem necessidade. Essa coisa do dinheiro embora, você não vê uma pessoa que entende o valor de dinheiro fazendo, tá? E é olhando, a gente teve um cliente meu que falou uma vez uma frase que eu nunca esqueci, Leonardo, o nome dele. A gente não se perde em conta grande, a gente se perde em conta pequena. Se eu chegar aqui agora pra você e te pedir as contas grandes, você vai lembrar. Seu aluguel você lembra, o financiamento você lembra, né? O grande, né? O grosso você vai lembrar. Agora o pequenininho, 2 ali, 7 de Uber aqui, 10 ali, 12 ali, esse você dificilmente vai perceber e no final das contas ele é o seu calcanhar de Aquiles, ele que tá roubando seu dinheiro. Vou dar um exemplo pra vocês, que é um exemplo de uma cliente minha. Na verdade eu tenho várias delas, mas eu vou dar uma especificamente que eu gosto demais, que é a Bia. Bia, quando me contratou, tava naquele 0 a 0, um mês ou outro entrava no cheque especial e tal, parecia que não tinha muita solução. E de repente, olhando ali o que tinha pra olhar, ela foi ajustando e foi entendendo como é que funciona a mágica. Planilha de gastos, gente, é uma coisa muito louca, porque várias vezes eu atendo as pessoas, né? Algum amigo comenta comigo, clientes meus, eu já faço uma planilha, eu já anoto tudo. O segredo não é esse. O segredo é você saber fazer, saber olhar a planilha, saber... O problema é como você olha. Você tem a informação anotada, mas não saber o que fazer com a informação, não adianta lufas de pitipiriba. Se você quiser que eu fale sobre isso, comenta aqui e me pede que eu posso te ensinar a fazer uma planilha de gastos certinha, boa, daqui funciona, porque essa é a mágica. Quando eu fiz isso com a Bia, que a cabeça dela começou a funcionar no modus operandi correto, ela começou, no início eu que, né, fui vendo, se você fizer isso, isso e isso, a cabeça dela pegou. Hoje em dia, ela consegue guardar mais de 30% que ela ganha. Então, uma pessoa aí que estava ganhando mais ou menos na faixa de um salário líquido de R$ 5.700, ela não conseguia guardar nada. A última vez que a gente se falou, ela estava conseguindo guardar mais de R$ 1.500 por mês, tá? E isso aumentando, sobrou primeiro 300, depois foi para 500, depois a gente conseguiu fazer uma reservinha ali para quitar o carro e o valor que era do financiamento do carro ela começou a guardar mais e fomos por aí. Esse é o ponto, é a pauta que eu te falo. Ana, tem como? Tem gente que consegue? Tem. Eu sou uma dessas pessoas também, né, galera?
Porque quem sabe aqui a minha história, eu fui endividada, saí do banco, comecei a trabalhar no banco muito novinha, com 18 anos, com 19 já ganhava um salário melhor que muito mãe de amigo meu, que meu pai e minha mãe mesmo, eu ganhava muito mais do que eles. E não tinha juízo nenhum, a ponto de não morar com os meus pais, não ter nenhuma despesa de casa, não tinha filha ainda, e eu gastava o dinheiro todo, ainda peguei empréstimo. O que eu fazia com o dinheiro? Só Deus sabe. Se eu tivesse seguido o conselho de um amigo meu e começado a investir naquela época, ele brincava que, Ana, com a sua idade, você com 30 anos pode ser dona de não sei quantos postos de gasolina. E aí é verdade, né? Não tinha juízo. E com o tempo, a ficha foi caindo, fui entendendo as coisas, uma das coisas mais importantes, fui me inspirando em gente bem-sucedida, fui olhando pra gente que tinha uma vida que eu admirava, porque se a gente se espelhar só em pessoas que acham normal viver no 0 a 0, nossa, você não vai nunca conseguir olhar pra frente, porque o seu parâmetro, né, o seu parâmetro de pensamento vai ser sempre essa pessoa que não liga de ser endividada, que não liga de estar no 0 a 0, que não liga de estar pagando juros pro outro o tempo inteiro. Você compra um carro, você paga 3 vezes o valor do carro, você vende o carro por menos, é um ciclo de perder dinheiro, e as pessoas esquecem que elas estão trabalhando, é o tempo delas, o suor delas, é o dinheiro que elas estão ali se arrebentando para ganhar, e elas estão dando dinheiro pro banco que tem lucros trilionários. Né? As pessoas esquecem um pouco disso. Se você lidar com gente que acha essa rotina, essa corrida dos ratos, uma corrida normal, meu amor, você não vai conseguir crescer. Mas se você se inspira, que foi o que eu fiz, em gente grande, gente com cabeça boa, em pessoas que têm uma vida financeira legal, exemplos bons também. Eu falei isso com um cliente meu esses dias. 2 meninas, amigas minhas, que uma hora elas se tornaram minhas clientes, e aí eu soube o quanto que elas tinham guardado. Eu, na época, nossa, tinha pouquíssimo, tava começando a guardar aquele pingado por mês. Elas tinham um valor bem mais alto do que eu, que os pais juntaram pra ela ao longo da vida e tudo mais, e a gente às vezes saía pra um barzinho, alguma coisa. Elas tinham um comportamento consciente e econômico muito maior do que o meu. E aí eu comentei, eu falei, olha, se elas que têm tanto guardado pensam nisso, eu lembro que uma delas levava, sabe aqueles negocinhos que a gente vê no filme Titanic tem, que é aquele, eu não sei o nome, daquela garrafinha que você bota uísque, sabe, que você bota bebida. Uma delas levou uma vez, falou, eu levo que eu gosto de tomar Jack and Coke, né, que é Jack Daniels, o uísque com Coca-Cola, eu trago isso aqui, compra Coca-Cola e tal. Você pode achar que essa é uma atitude mesquinha, mas gente, não é. Se a pessoa gosta dessa bebida, se ela pode fazer, qual o problema? A questão era que eu, quebrada, tava nem aí pro quanto eu ia pagar de drink, não sobrava nada no final do mês, e a pessoa que já tinha uma consciência de pensar, acho que vale mais a pena fazer isso, não vale aquilo, então, pô, pé no chão e tal. Essas pessoas, eu comecei a olhar pra elas e a me inspirar nelas e pensar, opa, eu tenho que ter consciência. Então, é possível, e você tem que se inspirar em gente que pensa. Vou pegar a próxima pauta aqui, o próximo questionamento, a próxima dúvida que me mandaram pra gente bater nesse vídeo. Se eu não souber como investir, adianta começar mesmo assim? Adianta, meu bem, porque eu também não sabia quando começar, o que fazer com o meu dinheiro quando eu comecei. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu vi, assim, sobrar, foi o que sobrou, porque na verdade nem sobrou. Vou explicar. Quando eu fui mandada embora da HSBC, eu recebi a rescisão. Só que o que eu tinha de dívida entre cartão de crédito, empréstimo, já falei que eu não tinha necessidade nenhuma disso, né? Porque eu já ganhava bem, não tinha despesa nenhuma. É uma coisa de maluco, tá? É o que muita gente que tá me assistindo aqui vive. Porque não tinha necessidade de eu viver numa condição daquela. O que eu devia de cartão de crédito e de empréstimo era maior do que o valor da minha rescisão, com tudo, com fundo de garantia do banco, com tudo. Loucura, loucura, pra vocês verem, vocês conseguirem pensar que se eu sobrevivi, se eu mudei minha realidade, olha, pra ninguém é impossível, pra todo mundo é possível. Mas aí eu lembro que não dava. O que eu fiz? Eu quitei algumas coisas depois de um cenário de desespero, que eu lembro que o meu pai foi lá em casa uma vez. Aí eu falei que tava com financiamento atrasado, com um monte de coisas atrasadas, e ele falou, olha, você vai pegar o pouco do dinheiro que você tem, vai quitar isso, isso e isso. Aí eu lembro que eu quitei umas 2 ou 3 coisas, mas ainda faltava muito, eu ainda tava totalmente endividada, mesmo assim. Mas para não ficar zerada, já que eu tava desempregada, eu fiquei com uma merrequinha. Foi o que sobrou. Se eu fosse quitar tudo, não ia sobrar. Mas foi o que eu falei, não, eu não posso ficar sem nada porque eu tô desempregada, preciso comprar comida. Foi aquilo ali. O que eu fiz? Eu lembro que eu deixei na poupança do banco
Depois eu cheguei para um amigo meu, o César, que acho que ele ainda é um agente autônomo da XP, e falei, olha, para isso, para aquilo talvez eu precise mexer e tal, quero um investimento mais conservador possível. E aí eu lembro que, diferente talvez do que muitas pessoas façam, eu não pedi só o nome do investimento e fui embora. Aí já vem um diferencial da minha pessoa, do meu senso crítico. Eu sempre fui muito questionadora e tudo mais. Eu lembro que quando ele me mostrou, eu falei, tá, agora me explica o que é isso, o que tem, como é que funciona esse investimento. Eu pedi para ele me explicar. E eu lembro que eu entrei num fundo de investimento muito conservador. Hoje em dia, se você ainda não confia em alguém para te dar essa explicação, né, verdadeira ali, pé no chão, e aí eu já vou te dizer uma coisa, meu amor, se você quer investir num conservador porque você tá começando com pouco, não adianta você querer lucros milionários, tá? Não se iluda. Eu tô aqui para falar verdades absolutas. Então, não se iluda que não é pra, eu fui lá falar com ele, nossa, para ganhar rendimentos absurdos. Eu, Ana, não tinha essa expectativa. Por quê? Mesmo sendo uma pessoa enrolada na época com dinheiro, mesmo não tendo noção de gestão financeira, né, de administração ali da minha própria renda, eu já tinha tirado 2 certificações de investimentos. Para vocês também pararem para pensar, puxando uma observação, que o conhecimento sem a prática, sem o método para você colocar em prática, ele não vale nada. Porque eu já tinha feito 2 certificações de investimentos e não conseguia aplicar na minha própria vida. Mas eu entendi, voltando para a pauta, que o investimento conservador era o que eu tinha. E hoje eu digo para você, se você não tem alguém que você confie para te dar essa explicação, você tem CDB de banco de primeira linha, que é você emprestar o seu dinheiro para o banco. E aí o banco de primeira linha que eu tô dizendo são bancões, tá? Itaú, Bradesco, Santander e tal. Essa é uma ideia, né? Uma recomendação, faça. Inclusive eu não recomendo investimento nenhum, que eu faria no seu lugar, ok? Tem CDBs de Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica. E o mais importante é você parar pra pensar se ele tá rendendo acima do CDI. Se você não sabe o que é CDI, daqui a pouco comenta aqui embaixo que depois eu explico. Tem um jeito muito fácil de explicar CDI, o que é isso pra você. Mas você tem também o Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro pro governo. Ele tem um risco baixíssimo, óbvio, rende pouco. O risco sempre está relacionado ao retorno. Então tudo que tem pouco risco vai render menos consequentemente. Mas não se meta em furada. E aí você vai poder colocar o seu dinheiro num lugar simples. Hoje em dia tem Nubank, conta do Nubank que rende 100% CDI, PicPay. Ana, é um lugar que eu vou ficar com meu dinheiro pra sempre? Bota no Nubank, bota no PicPay, bota não sei aonde e esquece? Não, isso não vai dar certo por vários motivos, nem é seguro, tá? Você fazer isso com uma coisa, tipo, é o seu investimento, não. Mas para você começar, para você juntar aquele primeiro dinheiro, para você criar um compromisso com você, faça isso sim. Você pode começar e depois que você for aprendendo outras coisas junto comigo aqui, você vai melhorando e diversificando assim como eu fiz também. Vou para a próxima pauta. E se eu não conseguir começar a investir todos os meses? Investimento não é dívida, né? Eu quero que você tenha um compromisso com o seu dinheiro, mesmo que você tenha com as suas despesas fixas, com o que já falamos lá no início, com sua comida, sua bebida, com seu teto, que você não fica sem... Você não mora na rua, né? Provavelmente você tá me assistindo aqui no YouTube de um celular, de um computador, você não mora na rua. Então, eu quero que você tenha esse mesmo compromisso. Porém, é claro, Ana, não deu, tive um imprevisto, precisei socorrer alguma coisa, ou realmente... Ou é isso, ou alguma oportunidade de negócio, que eu não vou investir esse mês, mas eu tô fazendo uma coisa que vai me dar tanto a mais, né? Gente, investimento não é dívida. Então, você pode não colocar no investimento. O que eu te sugiro por uma questão de incentivo de boas práticas com o seu próprio dinheiro? Tenta não tirar. Né? Era uma regra que eu colocava na minha própria vida, assim, quando eu comecei a criar uma disciplina boa de guardar dinheiro, eu falava, cara, não vou tirar, finge que aquele dinheiro não tá ali. Eu não teria que me virar se eu tivesse zerada, como eu era até um tempo atrás. É uma coisa que eu coloquei, mas também é proibido tirar? Não, não é. É uma questão mesmo de disciplina pra você não bota e tira. Aí você fica sempre estaca zero. Cresceu um pouquinho, volta, sacou. Cresceu um pouquinho, volta, sacou. É o que eu falo que é a história do reme-reme, né? Vai e volta. Seguindo em frente. Se você precisar do dinheiro, eu já falei que você pode tirar, sim, que não é o ideal, mas pode. Qual é o jeito errado de começar a investir quando sobra pouco? O jeito errado de você começar a investir quando sobra pouco é você achar que esse pouco de dinheiro pode render um tantão absurdo do nada e acreditar em promessas de riqueza do nada, né? Essas mágicas. Há um tempo atrás a gente tinha aí algumas empresas que prometiam um percentual de rendimento ao dia, que eu cheguei a fazer contas, que se você começasse com R$100, em 20 anos você teria mais que o PIB mundial. Você ter noção que aquela conta não faz sentido. E as pessoas, por ignorância, caíam nesse tipo de oferta porque elas realmente não entendiam nada, absolutamente
Então esse é o jeito errado, tá? O jeito errado é você se meter em investimentos extremamente arriscados, com pouco dinheiro, com uma expectativa que é irreal, que quem entende de dinheiro sabe que você não pode cair no canto da sereia, do lucro rápido. Uma vez eu falei isso pra minha mãe, uma pessoa da minha família me ligou e por telefone ela falou qual é o melhor investimento, porque esse dá um tema de outro vídeo, né? E aí eu falei pra ela, olha, depende muito do que você quer, depende muito do seu perfil, eu não sei quando você tá ganhando, você tá ganhando isso de salário fixo, você é comissionada, você tem alguém que tá dependendo financeiramente de você, qual é o seu objetivo com esse dinheiro, quanto tempo que você quer que esse dinheiro é pra comprar alguma coisa, não é pra longo prazo, qual o longo prazo, tem muita coisa que eu não entendo. Faz o seguinte, marca uma reunião, eu vou te dar aqui o telefone e fala com a minha assistente, marca uma reunião que eu vou entender melhor o que você quer pra poder dizer, né, quais são as opções viáveis e você te explicar tudo certinho e você tomar uma decisão que seja melhor pra você. Mas eu já te adianto que o melhor investimento não existe. E aí eu lembro que a pessoa ficou meio, como se fosse até irritada, sabe? Ah, mas você não tem um nome que seja o melhor? Não, não tem. Gente, se existisse um melhor investimento, se existisse a melhor opção, o mundo não teria fome. Se todo mundo pudesse ganhar muito rendimento do nada, com a melhor ação, com o melhor investimento, com o melhor... Vocês acham que existiria fome no mundo? Ou que alguém ia sair contando assim? Ou que alguém ia sair te vendendo? Não parece. As pessoas precisam ter esse senso crítico. Eu quero te incentivar aqui a ter esse senso crítico junto comigo. Porque só de você ter essa noção de que é muito... Como é que fala aquela história do santo, gente? Quando a esmola é muito, santo desconfia. É isso. Desconfie, porque você com pouco dinheiro começando vai buscar rendimentos altos, sendo que você já ouviu aqui eu falando pra você que o rendimento ele sempre está relacionado com o retorno. Então não adianta que o risco, né, sempre está relacionado com o retorno. Então se você quiser um rendimento que te dê um retorno, um rendimento muito alto, você vai ter que ter alto risco. Só que você pode ter alto risco se é um dinheiro que você está começando a juntar, que talvez você precise ali para cobrir alguma coisa, exatamente pelo exemplo que eu dei lá da Karen. Imagina se ela tivesse um dinheiro dela em alto risco, que sobe e desce, e aí vamos supor que ela tivesse já dinheiro que não era a realidade dela, na hora que ela precisa para uma emergência, por isso se chama reserva de emergência, o dinheiro vamos supor que tivesse caído, né? Tá numa ação, tá num investimento de renda variável que sobe e desce e aí tava menos. Ela ia falar, meu Deus, mas ontem eu tinha tanto e hoje eu tenho menos. Você não coloca um dinheiro que você considera para uma emergência, que você pode precisar dele para isso. Por isso que tem várias etapas numa carteira de investimento. Agora, dando um passo a passo, para deixar você assim com um passo a passo bom no final desse vídeo, eu sou muito direta, eu quero que você aprenda e consiga colocar em prática tudo que eu tô te falando aqui. O passo a passo de você começar organiza sua vida financeira, faça sobrar dinheiro como se fosse aquele exemplo que eu dei lá do plano de telefone que ninguém vive sem. Você coloca alguma quantidade de dinheiro de cartão aí no seu celular por mês, você tem o seu planinho de celular, estipula um valor, se adequa para viver só do restante, transfere esse dinheiro, faz uma aplicaçãozinha programada, uma transferência, já para um Nubank da vida, um PicPay, uma poupança que seja, começa, porque o mais importante nesse momento é você criar a disciplina, ok? Se você conseguir um investimento que te dê mais de 100% CDI, igual 100% CDI, é uma boa opção. Depois eu vou te contar por quê. É porque a poupança não é uma boa opção. Mas se você guarda zero, é melhor você ir para poupança, mesmo que seja com rendimento menor, do que você ficar com a desculpa de não posso guardar, não vou guardar porque eu vou para poupança, não sei o que fazer. Vai, que o mais importante é você guardar. E ao longo aqui dos vídeos que eu vou carregando no Anaflix, você vai ver opções boas, como eu já até dei nesse vídeo, mas tem outras melhores, tem outras coisas que com certeza vão abrir na sua cabeça de acordo com isso. Combinado? Espero que tenha tirado aí várias dúvidas de vocês. Peguei algumas que as pessoas sempre perguntam pra mim. E te vejo no próximo vídeo do Anaflix. Tchau, tchau.